O sentido da vida é uma pergunta que intriga a humanidade desde os tempos antigos. Será que a vida tem um propósito? Sempre buscamos respostas para essas questões. Se olharmos para a Mesopotâmia antiga, por exemplo, suas crenças mitológicas e religiosas buscavam explicar a origem do mundo e o lugar do ser humano nele. O mito de Enuma Elish, por exemplo, narra a criação do mundo e o papel dos deuses. No Egito Antigo, as crenças eram complexas, abordando a vida, a morte e o cosmos. As pirâmides e a mumificação, por exemplo, mostravam uma profunda busca por sentido e a compreensão do ciclo de vida e morte. Não podemos esquecer da Grécia Antiga, onde a filosofia ocidental começou. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles investigavam o sentido da vida. Sócrates buscava a verdade por meio do diálogo e do questionamento. Platão explorava a ideia de formas e mundos ideais, realidades que iam além do que vemos. Já Aristóteles focava na observação da natureza e na lógica para entender a causa e o objetivo das coisas. Em 1905, nasce Jean-Paul Sartre, um dos principais filósofos a propor uma resposta mais convincente sobre o sentido da vida. Para Sartre, a existência vem antes da essência. Isso significa que, para que nossa vida tenha algum sentido, primeiro precisamos existir. Ele via o ser humano como uma criatura livre, e o que somos não depende de um destino pré-determinado, mas sim de nossas próprias experiências e escolhas ao longo da vida. Para ele, a vida não tem um sentido pronto. Somos nós que o criamos. A verdade é que não há um consenso entre os filósofos sobre o real sentido da vida. E se pensarmos bem, é claro que não existe uma única resposta certa. Em vez disso, há diferentes caminhos de respostas que podem nos guiar. Por exemplo, Albert Schweitzer, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, acreditava que a felicidade e o sentido da vida estão em servir outras pessoas. Já para Albert Camus, a vida é um absurdo e não tem um sentido inerente. E Sartre defendia que nada tem sentido além daquilo que nós mesmos atribuímos a isso. A filosofia de Sartre, para muitos, faz mais sentido, pois as conclusões de cada filósofo são baseadas em suas percepções individuais. Talvez, de fato, o significado da vida seja determinado por cada um. A religião, por exemplo, dá sentido a muitos seres humanos, mesmo que discordem entre si. A maioria delas vê a vida como um teste ou uma jornada em direção a um propósito maior, o que, por definição, cria um sentido único. Para quem tem uma religião, o objetivo da vida se torna encontrar a vida eterna. Em religiões como o cristianismo, o judaísmo e islamismo, o sentido da vida está ligado à obediência a Deus e à busca pela salvação. Além disso, a sociedade talvez seja o que mais influencia diretamente nossa resposta sobre o sentido da vida. Basta olhar para o nosso próprio grupo social, nossos amigos, família. Essas poucas pessoas ao nosso redor criam regras e expectativas sociais sobre nossas vidas, que influenciam diretamente nossas ideias sobre o que é importante, o que é ter sucesso e qual o sentido da nossa existência. Após algumas experiências pessoais difíceis, decidi investigar mais sobre o tema. Uma das melhores respostas que encontrei está na filosofia de Sartre, no existencialismo. Ele defendeu que o sentido da vida não é algo já definido, mas sim algo que cada um constrói por meio de suas escolhas e ações. Como ele mesmo diz, a existência precede a essência. O que gosto dessa filosofia é que ela evita respostas fáceis e universais, incentivando a reflexão. O existencialismo surgiu no século XX, com pensadores como Kierkegaard e Sartre, questionando profundamente a experiência humana e a liberdade individual. Cada autor existencialista tem sua própria forma de explicar o sentido da vida. Mas o interessante é que eles não buscaram descobrir uma verdade pronta ou um destino determinado. Em vez disso, questionaram a própria natureza da existência humana, explorando os sentimentos e a realidade humana.
não apenas a razão. Uma das características mais marcantes do existencialismo é o que chamam de o absurdo. O absurdo é a ideia de que o mundo não tem um propósito inerente, mas somos livres para dar significado e tomar decisões que deem sentido às nossas vidas. Ou seja, não há sentido no mundo, exceto aqueles que nós mesmos criamos para ele. Kierkegaard, considerado o pai do existencialismo, também sofreu de depressão e melancolia. Sua filosofia focava em resolver problemas do dia a dia, na existência concreta do indivíduo. Para ele, o passado ou o futuro não determinam nossa vida presente. A existência humana é um mar de infinitas possibilidades. Viver é fazer escolhas, e essas escolhas, definidas por nossas vontades, determinam nossa vida. É aí que as coisas ficam interessantes. Escolher apenas algumas coisas em um mar de possibilidades não é fácil, e por isso, viver é sentir angústia. Kierkegaard, sendo cristão, acreditava que a forma mais elevada de viver era a religiosa, buscando viver de acordo com propósitos divinos para superar as angústias da existência. Ele não dizia que Deus deve ser o sentido da nossa vida, mas que a fé é uma forma de superar as angústias da existência. Já Nietzsche tinha uma visão oposta, mais voltada para o ateísmo, argumentando que Deus foi uma construção humana e que Deus está morto. Para ele, o indivíduo deve ser o protagonista de sua vida. Ele nos diz para dar ênfase às nossas emoções e sentimentos, e que colocar a razão ou um ideal num pedestal era uma das principais causas de caos e angústia na sociedade. Nietzsche dizia para não sacrificarmos a vida em nome de algo irreal, mas sim valorizar a experiência real. A vida deve ser vivida, não apenas imaginada. A única coisa que existe é a nossa experiência. O passado e o futuro são ilusões. Tudo está no agora. Na visão dele, não há saída para o sofrimento. Humano, sempre sofreremos e nos sentiremos bem, e depois sofreremos de novo. Essa é a vida. Na modernidade, Sartre foi o grande divulgador do existencialismo. Ele afirmava que o próprio ser definia sua essência e sua vida, não Deus ou qualquer outra forma pré-concebida, sendo cada pessoa responsável por seus próprios atos, motivos e sentidos. Sartre lutou na Segunda Guerra Mundial e foi capturado, o que influenciou profundamente sua filosofia. O confronto com a morte, a liberdade limitada e a desumanização o fizeram explorar as questões existenciais de forma mais profunda. Ele não apenas pensou, mas viveu contextos incertos e perigosos que nos fazem refletir se a vida vale a pena. Viktor Frankl, outro pensador que sobreviveu a campos de concentração, incluindo Auschwitz, também teve um impacto profundo em seu trabalho. Frankl desenvolveu a logoterapia, uma psicoterapia que enfatiza a busca por sentido como a principal motivação da vida humana. Ele acreditava que, mesmo nas condições mais brutais, o indivíduo ainda pode encontrar significado e razão para viver. A liberdade humana e suas consequências, Sartre, também era uma personalidade complexa. Viveu um relacionamento aberto por 51 anos e recusou o Prêmio Nobel de Literatura em 1964, por ter aversão a sistemas de premiação e reconhecimento institucionalizado, pois acreditava que isso comprometeria sua liberdade intelectual. A angústia existencial que Sartre viveu permeia suas obras e sua filosofia, que enfatiza a liberdade, a responsabilidade e a necessidade de enfrentar as escolhas difíceis que a existência humana nos apresenta. Sartre dizia que animais e objetos possuem uma essência que determina sua ação e destino, ou seja, suas funções são limitadas pela forma como foram projetados. Um gato jamais vai voar. Já os seres humanos são diferentes. Como não temos uma essência pré-determinada, somos livres. Os acontecimentos de nossa vida e nossas escolhas a partir deles determinam nosso caminho. Não temos asas e não podemos voar, mas devido à nossa liberdade e falta de essência,
podemos criar um pássaro de alumínio gigante que nos permite voar. Ou seja, nós damos significado às coisas. Ele dizia que o ser humano não é obrigado a nada e, por isso, podemos viver de acordo com o que queremos. Não há uma natureza que limite o homem a viver de uma determinada forma. Temos a liberdade de decidir como vamos viver, os valores que teremos, o que vamos gostar e todas as demais decisões tomadas durante nossa existência. Para nós, a existência vem antes da essência, ou seja, não somos algo para então nos comportarmos como tal, mas sim primeiro vivemos para depois descobrir o que somos. Nossa autodefinição ocorre durante a vida e não de uma natureza determinada antes. São nossas ações e a forma como interpretamos as situações que constroem o sentido da vida, que não vem pronto. Porém, como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, também pagamos um preço alto por ter essa liberdade. Ser livre nem sempre é bom, e o ônus dessa liberdade é a angústia. Sartre dizia: o homem está condenado a ser livre. Condenado porque ele não se criou, mas ainda assim é livre, pois assim que é lançado ao mundo, torna-se responsável por tudo o que faz. Como um efeito colateral da nossa liberdade, temos a angústia, que é um produto causado pela responsabilidade de escolher a coisa certa, pois cada decisão que tomamos gera um resultado positivo ou negativo que afetará nossa vida e o mundo como um todo. Por conta disso, temos medo de escolher nossos próximos passos, já que a vida sempre cobrará um preço a cada passo que damos. Durante a vida, abrimos infinitos caminhos de escolha. Ao escolher assistir a este vídeo, por exemplo, você gerou infinitas possibilidades de caminhos futuros, que vão desde se inscrever neste canal até ler mais sobre existencialismo, ou até mesmo largar tudo e viver outra vida. Enfim, essas coisas só são possíveis porque você tomou uma decisão inicial, e esse ciclo vai se repetir durante toda a nossa existência. O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Ninguém está fadado a ser mau ou bom, fracassado ou bem-sucedido. Nossas escolhas geram ações, e essas, por sua vez, geram consequências. E não existe nenhum culpado pelo nosso estado de vida além de nós mesmos. Isso é o que Sartre chamava de responsabilidade total. Para ele, não precisamos de valores universais pré-determinados para agirmos corretamente, pois até mesmo os valores universais são criados por nós, tornando-se universais apenas pelo fato de que agradam a muitas pessoas. A total responsabilidade por nossas ações não ignora a incerteza do mundo. Sartre concorda que existem condições que simplesmente fogem do nosso controle, mas isso não elimina a liberdade. Uma coisa é o fato que ocorre conosco, e outra, bem diferente, é o sentido que damos a esse fato, e o que decidimos fazer a partir disso. Não escolhemos onde nascemos, nem nossa família, nem a escola que frequentamos, nem nosso nome. E está tudo bem. Encontre seu próprio sentido. Em um mundo distraído por buscas materiais e padrões pré-estabelecidos, Sartre nos lembra da importância de refletir sobre o porquê de nossos comportamentos e escolhas. E, mais importante ainda, ele nos dá responsabilidade por nossa vida. Dentre todas as coisas que existem no universo, talvez a única que a gente consiga controlar em algum aspecto, mesmo que mínimo, somos nós mesmos. Entender isso serve como uma válvula para diminuir um pouco dessa angústia que sentimos, já que qualquer mudança significativa que podemos fazer está sempre em nós, não em algo externo. Acredito que precisamos nos desviar dessas buscas universais por sentido e entender qual é a nossa própria busca. E é claro que essa liberdade nos traz angústia, mas é uma angústia necessária. Se ela não existisse, imagine quantas decisões erradas teríamos tomado. Este texto é um convite à autenticidade, à construção consciente de nossas próprias histórias de vida. Tudo o que queremos no final é que tudo isso tenha valido a pena, não é mesmo? Na minha opinião, não precisamos de uma resposta pronta.
Precisamos de uma forma de encontrar a resposta que faz sentido para a nossa vida. O que você pensa sobre a sua busca pelo sentido da vida? Se este conteúdo provocou sua mente e despertou novas reflexões, deixe seu like e compartilhe com quem também busca entender o mundo através do pensamento crítico. Inscreva-se no Vozes do Pensamento para mergulhar em mais análises filosóficas, debates profundos e ideias que desafiam a forma como você vê a vida. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as vozes que moldam nosso pensamento.